A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo acesso que temos à Tua Palavra, ela que agora foi lida. Fala ao nosso coração, aplique as verdades do Senhor em nossas vidas. É o que nós oramos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus, quando fez o homem ali no Éden, Ele não fez o homem para morrer. Não fez o homem para morrer, Ele fez o homem para viver. E através ali da obediência de Adão, ele viveria eternamente. Mas ocorreu do homem pecar. O homem e a mulher pecaram e assim houve a morte. Assim ocorreu a morte através da desobediência desse pacto de obras feito ali entre Deus e Adão. E nós, como o pacto não foi feito apenas com Adão, mas como diz até mesmo a breve catecismo, foi feito com Adão e a sua posteridade. E nós somos essa posteridade. E assim a morte veio ao mundo. Irmãos, pessoas que são muito amadas por nós, quando elas nos deixam, nós sentimos muitas saudades. É muito comum. Tivemos vários casos recentemente aí de falecimentos. O nosso irmão Lindoval teve a questão da sua sogra, há poucas semanas atrás. Falecimento dela, tivemos falecimento do saudoso reverendo João Wesley, tivemos outros falecimentos também, como da irmã da dona Rosinha também. Irmãos, são coisas assim que trazem saudade no nosso coração, são pessoas que são amadas, e naturalmente elas trazem assim essa saudade. Pessoas amadas sempre deixam saudades. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito para esses irmãos aqui, trazendo assim consolo e fortalecimento com relação àquelas pessoas muito amadas por eles que os deixaram, aquelas pessoas que morreram, pessoas que, através da perseguição do império, deixaram suas vidas, pessoas que morreram crentes, ali, pessoas que faziam parte do corpo de Cristo, que morreram em Cristo, e assim, como ficaria a situação deles. E Paulo, assim, traz conforto e consolo. Diante disso, irmãos, gostaria de trazer o tema da mensagem de hoje, a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. Nós vimos aqui no contexto anterior, Paulo falando sobre a questão da prática do amor fraternal. E como eu falei, pessoas muito amadas nos deixam saudades. Muitos irmãos ali haviam morrido, seja de forma natural, seja até mesmo como mártires ali do império. E assim, aqueles irmãos que ainda estavam vivos, que estavam caminhando essa caminhada cristã, o que haverá? O que será então deles? Afinal, os irmãos de Tessalônica, por exemplo, muito interessante, porque Paulo em nenhum momento da carta puxa a orelha dos irmãos de Tessalônica. Ele só elogia os irmãos de Tessalônica. Só a todo momento elogiando a respeito daqueles irmãos, da firmeza deles, e como eles receberam a Cristo. E aqui, irmãos, a ideia de Paulo é falar sobre aqueles que foram também objeto do amor fraternal deles. O que haverá de ocorrer com esses irmãos? Irmãos, há muitas teorias, e seja até mesmo em religiões, seitas, até mesmo filósofos vão falar a respeito dessa questão pós-morte. Alguns acreditam que pós-morte tudo acaba. Outros acreditam até mesmo na questão da aniquilação, que é a questão de que alguns serão aniquilados, aqueles que são bem ruins serão aniquilados. Outros já vão tratar a respeito de que
o homem, após a sua morte, ele estará em um sono eterno. Ele estará em um sono eterno. Outros já entendem que haverá um sono até a ressurreição, né? E outros já entendem que haverá, a partir da morte, já há gozo eterno. Já há desfrute das delícias eternas. Essa é a ideia que nós temos. Essa é a ideia que não é apenas nós temos, porque não é um conceito nosso, é um conceito da Escritura. Mas aqui, irmãos, nós vemos Paulo abrindo o versículo de número 13, falando assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A ideia aqui é de trazer instrução. Além de trazer instrução, trazer também conforto a esses irmãos. Trazer conforto a esses irmãos. E ele não quer que esses irmãos sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Irmãos, a palavra aqui, para os que dormem, ela, por várias religiões, ela tem sido mal interpretada. Uns acreditam, como eu falei, a respeito que depois da morte a pessoa ela está ali repousando, dormindo até a ressurreição. E não é isso que nós vamos ver na Escritura. Quando ele fala a respeito dos que dormem, ele está falando dos que estão mortos. Aqui é sinônimo. A mesma palavra aqui, irmãos, empregada no grego é a mesma palavra de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós, inclusive, iremos, no momento da ceia do Senhor, ler esse texto. Mas olha só, capítulo de número 11 de 1 Coríntios, versículo de número 30, diz o seguinte: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui a ideia da palavra dorme é morte, aqueles que morreram. Então, com relação à questão da ceia do Senhor, de tomarem do corpo de forma digna, discernindo assim o corpo, afinal eles não estavam discernindo e por isso tinham muitos fracos, muitos doentes e não poucos, ou seja, vários já tinham morrido. E aqui ele usa essa palavra dorme. Também lá em João, capítulo de número 11, João, capítulo de número 11, também o texto aqui ele vai usar o mesmo termo. João, capítulo de número 11, versículo de número 11, falando aqui sobre Lázaro. Jesus aqui falando aos seus discípulos. Isso, como diz a palavra aqui, isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Para tirar a dúvida mesmo, porque os seus discípulos aqui não compreenderam, como diz o versículo de número 12 e 13, diz assim: disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui a palavra dormiu, Jesus claramente enfatiza depois. Ele está falando sobre a morte. E ainda, irmãos, por último, Mateus capítulo de número 27, versículo de número 52, ele vai falar aí a respeito da morte de Jesus. E olha o que diz a respeito da morte de Jesus, versículo de número 52, de Mateus 27. Vou ler o 51 para compreender um pouquinho melhor aqui os irmãos. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, quem está dormindo não precisa de ressurreição, precisa ser acordado, né? Então, aqui no caso, há muitos crentes, quando ele fala santos, ele está falando crentes, né? Crentes verdadeiros que haviam morrido antes de Cristo, que estavam ali nos sepulcros. Na morte de Cristo, vários ressuscitaram. Então, ali a palavra dormiram ali, ela é considerada como um sinônimo aí para morto. Tá, irmãos? Então, inclusive, pessoas que tratam sobre o sono eterno usam esse texto como texto prova.
Tá? E este texto, na verdade, não é texto prova. Ele é um texto que está usando aqui essa palavra dorme como sinônimo de morte. Então, tenha isso em mente. Tá? Tenha isso em mente. O que Paulo quer é que não sejam ignorantes a respeito dos que dormem. E ele está falando aqui justamente porque que ele não quer. O desejo dele é que eles não sejam ignorantes, porque, irmãos, o que ocorre através dessa ignorância a respeito da eternidade daquelas pessoas amadas, nossa, principalmente crentes em Cristo Jesus, né, principalmente deles, ele diz aqui, para não vos entristecerdes como os demais. Irmãos, as pessoas, elas muitas vezes se apegam demais umas às outras, e é natural que isso aconteça, principalmente quando se trata de parentesco. Falar que a gente não se apega a pai, a mãe, a irmão, né, a filho, como diz, é dizer algo que não existe. A gente se apega mesmo, nós amamos, né? E o que acontece, irmãos? Nós muito nos entristecemos quando nós não temos essa certeza a respeito de destino. É comum as pessoas se entristecerem quando não sabem a respeito do destino eterno. E aqui o que Paulo está trazendo é isso. Vocês não precisam se entristecerem a respeito daqueles irmãos lá. Não precisam se entristecerem. O que eu estou querendo instruir vocês é para que vocês não fiquem tristes, mas que vocês tenham esperança. A esperança de um até logo. A esperança de um reencontro. Irmãos, o quão isso ele enche o nosso coração. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que era mais velho que eu, que faleceu em 2005. Minha mãe faleceu também em 2013. Né? O quão isso daí aperta o coração da gente. Né? O quão a gente lembra com saudade. Né? Lembramos com saudade e é natural, mas o quão, irmãos, é revigorante no nosso coração, quando nós temos a perspectiva de uma ressurreição, quando nós temos a perspectiva de que em breve, porque a vida do homem é como um sopro, em breve nos encontraremos novamente. O quão isso é reconfortante, o quão isso, irmãos, ele fortalece o nosso coração, e é justamente isso que Paulo está querendo. Porque aqueles que não sabem, as pessoas do mundo que não sabem a respeito do seu destino eterno, alguns até sabem a respeito do seu destino eterno, mas sabem que na ressurreição, aqueles que sabem sobre o seu destino eterno e que são do mundo, sabem que na ressurreição vão morrer novamente. Né? A própria palavra de Deus diz a respeito da morte eterna. Vida eterna e morte eterna. Né? Mas também ali os gentios, por que ele principalmente está falando? Porque, irmãos, naquela época era muito comum o pensamento grego, né? O pensamento helênico. E a ideia que os helênicos tinham é que não havia ressurreição. E isso era tão forte, por exemplo, que os saduceus, que era uma das seitas lá do judaísmo, eles mesmos não acreditavam em ressurreição. Lembremos que eles foram lá e abordaram Jesus, inclusive, né? E Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Porque na ressurreição seremos como anjos, né? E ali, então, se nós vermos até essa influência do povo grego, do pensamento grego, estava influenciando inclusive até os próprios judeus. Até os próprios judeus. E os saduceus, irmãos, a grande maioria deles eram de sacerdotes. Eram sacerdotes. Então aqui Paulo, quando ele está falando isso, ele está, de certa forma, quebrando o pensamento da época. O pensamento que rodava a sociedade. A sociedade em si achava que a morte era algo bom porque havia o livramento da alma do corpo. E quando Paulo, por exemplo, em Atenas, ele vai falar sobre ressurreição, ali eles falaram, isso aí a gente vê depois, porque para eles era loucura a questão da ressurreição. Ora, algo que aconteceu de bom, segundo o pensamento deles, né? Dos gregos.
se algo que aconteceu de bom, que foi a morte, que agora saiu do cárcere do corpo, por que voltar ao cárcere do corpo? Por que voltar novamente a ser escravizado pelo corpo? E aí era essa a ideia que eles tinham. Mas não é a ideia que a Escritura ela nos concede. Ela nos concede a respeito, até mesmo nós vemos lá naquela parábola, a parábola do rico e Lázaro, né, que Jesus conta, a respeito de que morre Lázaro e morre o rico. O rico, ele então vai para o inferno. E Lázaro vai para o seio de Abraão, como diz. E lá no inferno ele está em tormenta. E já Lázaro está lá nas delícias eternas. Lá nós não vemos que os dois foram dormir. Nós não vemos um estado de dormência. Nós vemos ali que eles vão para já o início ali do tormento, que será depois do juízo algo eterno. Ali é o estado, nós chamamos até mesmo de estado intermediário, né? O inferno e o céu, que fala ali estado intermediário, e aí sim o estado definitivo, novo céu e nova terra para os vivos, aqueles que têm Jesus como Salvador da sua vida, e o lago de fogo, né? Onde será lançado o inferno e a morte. Ali sim, o estado definitivo de morte e o tormento eterno ali. Então, ali nós vemos nesse estado intermediário, como chamamos, né, ali já o rico sofrendo. E já vemos também Lázaro, ele gozando das delícias eternas. Irmãos, isso também é reconfortante ao nosso coração. Saber, por exemplo, o meu irmão que morreu em Cristo, ele está gozando as delícias eternas. Saber a respeito de minha mãe, que também morreu em Cristo, está gozando das delícias eternas. Tantos outros amados nossos, né, sejam crentes, sejam parentes que morreram em Cristo, estão gozando das delícias eternas do nosso Deus. E isso, irmãos, é para que nós não venhamos a faltar na esperança, como aqueles influenciados pelos gregos. Aqueles influenciados pelos gregos, qual era a perspectiva? Nenhuma. Por isso, irmãos, que essa perspectiva, em que até mesmo a ideia daqueles que são ateus, de que você nasceu, você vai crescer, desenvolver, você vai reproduzir, você vai fazer um esforço tremendo para deixar um legado, e depois você vai morrer. Que coisa vazia! Que coisa vazia! Que coisa assim sem sentido! Você passar o tempo da sua vida, como diz, quando você começa a pensar nisso e colocar o foco nessas coisas, é aquilo que Salomão fala, olha, busquei entendimento e eu vi que isso daí era vão, que era correr atrás do vento. Corri atrás de riqueza e vi que era correr atrás do vento. E ele vai falando ali que tantas coisas que ele se empenhou ali, que era correr atrás do vento. Era correr atrás do vento. Quando se olha nessa perspectiva, irmãos, parece que só estão correndo atrás do vento. Algo sem sentido, algo vazio. Não é essa a perspectiva que Deus tem para nós. Não é essa a perspectiva que Deus tem para aqueles que morreram em Cristo. E aí ele diz assim, versículo de número 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Aqui então ele está falando a respeito de que Cristo, irmãos, ele não apenas morreu. É comum as pessoas falarem, quando vai evangelizar, sobre essa questão da morte de Jesus. E Jesus Cristo morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados, mas tem hora que esquece da questão da ressurreição. A doutrina da ressurreição ela é tão importante quanto a doutrina ali referente à questão do sacrifício de Cristo. Desse sacrifício de Cristo. É lógico que sem o sacrifício não há ressurreição. Se Cristo não morresse, por que ele ia ressuscitar? Tá certo? Mas a doutrina da ressurreição, irmãos, também nos enche de esperança. Nos enche de esperança. Afinal, Jesus Cristo,
Deus foi poderoso para ressuscitar a Cristo Jesus, ele também sendo o próprio Deus. E assim ele inaugura de fato a ressurreição. Nós, irmãos, quando olhamos lá para Apocalipse, que ele vai falar lá a respeito, bem-aventurados aqueles que participaram da primeira ressurreição, nós podemos dizer que nós já estamos, de certa forma, também inaugurados nessa ressurreição. Afinal, como diz ali Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscitou, não fisicamente, mas ele nos ressuscitou espiritualmente. A regeneração, ela é a ressurreição espiritual. Então, irmãos, nós aqui já participamos da primeira ressurreição. Nós já participamos dessa primeira ressurreição. Nós fomos ressuscitados espiritualmente. E agora, nós aguardamos a ressurreição definitiva. Naquela perspectiva em que nós falamos, né, do já e ainda não, né, de algo que inaugurou e ainda será completo. Né, Jesus, então, como diz o apóstolo Paulo, ele é a primícia dos que dormem, né, daqueles que foram ressuscitados, o primeiro que foi ressuscitado de forma definitiva. Muitos outros foram ressuscitados. Lázaro foi ressuscitado. Nós vimos lá que na morte de Cristo, muitos ali ressuscitaram. Nós vemos na história do Antigo Testamento tantas pessoas que foram ressuscitadas. Até mesmo um homem que foi jogado na cova de Eliseu. Quando bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Vemos muitos e muitos casos de ressurreição, mas apenas um ressuscitou de forma definitiva. O seu corpo, de fato, ressuscitou de forma definitiva, que foi Cristo Jesus. Ele inaugurou a ressurreição definitiva. Então, irmãos, baseado até nisto que aconteceu com Cristo, nós também podemos nos encher de esperança. E esperança aqui não é aquela questão hipotética. Eu tenho esperança de que alguma coisa boa vai acontecer. Né? Como aquele aluno que vai fazer a prova, né, e fez aquela prova meia boca, né, fez aquela provinha meia boca, e aí você fala, e aí, você acha que você passa? Eu tenho esperança que sim. Eu tenho esperança que sim. Né? Até aqueles que brincam a respeito de que a esperança é a última que morre. Né? Não é nesse tipo de esperança que está falando. A esperança aqui é a questão de aguardar algo certo que vai acontecer. É certo que vai acontecer. Mas é certo que vai acontecer porque Deus é poderoso para fazer o que Ele promete fazer. Ele é poderoso. E, irmãos, é nisso que tem que firmar a nossa fé. A nossa fé não é em algo hipotético. A nossa fé não é um tiro no escuro. A nossa fé ela é algo firmada. Ela é algo firmada principalmente no poder de Deus, que promete e Ele cumpre. Ele é o Deus que promete e tem poder para cumprir. E assim Ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, que dia glorioso! Que dia glorioso também será esse dia do retorno triunfal de Cristo. A ressurreição está relacionada à questão do seu retorno. Cristo Jesus, ele inaugura, e no seu retorno, todos os seus ressuscitarão em glória. E ele virá entre as nuvens para resgatar o seu povo. Né? Nós vemos outras instruções aí a respeito que veremos até na mensagem seguintes aí, a respeito de algumas outras instruções que Deus ele passa através do apóstolo Paulo sobre esse retorno triunfal de Cristo. Irmão, se você não tem essa certeza, se a esperança que você tem é aquela esperança hipotética, saiba que o Senhor ele dá garantias para você. Ele dá garantias para você. Se nós tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida,
crermos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos ter certeza que nós ressuscitaremos no último dia. Mas não apenas nós, mas todos aqueles que morreram em Cristo. Aqueles nossos amados irmãos, aqueles nossos amados amigos, parentes que morreram em Cristo Jesus, nós veremos em glória. E se ocorrer de nós mesmos morrermos antes de Cristo voltar, nós voltaremos com Ele em glória. Nós voltaremos com Ele em glória. Se aproprie dessa verdade. Se aproprie dessa verdade em sua vida. Essa é a realidade que a Escritura ela nos traz. Não de algo que será aí como que um sono eterno, sem sentido, né, esperando qualquer coisa. Mas sim, de desde já, ao fechar dos olhos, desfrutar das delícias eternas. É isso que você aguarda. É isso que o seu coração aguarda. Que essa seja a realidade na sua vida. Que o Senhor ele venha fortalecer a sua vida, irmão. E que em nome de Jesus você tenha essa bendita esperança. A bendita esperança da ressurreição do último dia. E isso não para a sua glória, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos